E aí, galerinha guerreira, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma análise completa de uma obra indicada como leitura nos vestibulares. Hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui, Os Melhores Contos de Lígia Fagundes Telles, uma seleção do Eduardo Portela. Atualmente, esse livro está indicado na Federal de Santa Catarina, mas os contos da Lígia são frequentes nos mais diversos vestibulares, então não é uma obra exclusiva de Santa Catarina. A Lígia Fagundes Telles é a grande dama da literatura que a gente chama de pós-moderna, aquela literatura que começa a partir dos anos 70 principalmente. É uma autora que é consagrada, ela é paulista, nasceu em 1923 e atualmente ela faz parte de praticamente todas as academias literárias. Ela é membro da Academia Paulista, ela é membro da Academia Brasileira de Letras, membro da Academia de Ciências de Lisboa. Enfim, uma autora mais que consagrada e muito apreciada pelos leitores. A Lígia tem uma sintonia, com os dramas modernos, com as angústias modernas, que ela consegue transmitir na sua obra com muita clareza, com uma linguagem moderna. Enfim, um texto fácil de ler, fácil de assimilar, de compreender, e por isso mesmo ela está sempre nos vestibulares aí. E ela tem muitos livros de grande sucesso, tanto romances quanto contos. Mas a grande década da Lígia Fagundes Telles, onde ela se consagrou mesmo como uma grande escritora, foi a década de 70. Ali estão alguns dos seus melhores livros, como Antes do Baile Verde, que é um livro de contos, As Meninas, um romance muito conhecido, muito frequentemente cobrado também nos vestibulares, Seminário dos Ratos e Filhos Prodígios, todos eles da década de 70. Claro que ela escreveu antes, continuou escrevendo, escreve até hoje, mas essa década foi o auge da sua carreira, onde se encontram os livros mais conhecidos, mais famosos. Essa obra que nós vamos analisar é composta por uma seleção de contos, como eu falei, feita pelo Eduardo Portela, de todas as épocas, de todas as obras da Lígia Fagundes Telles. Os melhores contos, como diz o próprio título aí, tá? Na verdade são 16 contos, esses aqui, ó. Verde Lagarto Amarelo, Apenas um Saxofone, Antes do Baile Verde, isso aí é título do livro também, Eu Era Mudo e Só, As Pérolas, Herbário, Palmer Namorada ou Uma História de Amor, Seminário dos Ratos, que também é título de um livro, As Confissões de Leontina, Missa do Galo, A Estrutura da Bolha de Sabão, A Caçada, As Formigas, Noturno Amarelo, A Presença e A Mão no Ombro. E adivinha? Nós vamos analisar todos eles, vamos comentar todos eles, fazer um breve comentário sobre cada um desses 16 contos para você. E depois no final a gente faz um apanhado geral, chama atenção para alguns tópicos, algumas possibilidades aí de cobrança desse livro. Mas antes de começar a análise dos contos, vamos dar uma lembrada no que é um conto. O conto, gente, ele é uma narrativa muito curta, muito breve, reduzida ao essencial, geralmente contém só um conflito, uma única ação. Normalmente o espaço é limitado a um único ambiente e tem também um número restrito de personagens. Ou seja, o conto, ele foca num momento específico vivido pelos personagens. Algo que seja realmente marcante, que seja realmente contundente aí nas suas vidas. Vamos dar uma olhadinha nos contos então? Primeiro conto é esse aqui, ó, Verde Lagarto Amarelo. Esse conto traz um diálogo tenso entre dois irmãos. O conto é narrado pelo irmão mais velho, que é esse Rodolfo. E a gente percebe que esse Rodolfo tem uma certa animosidade em relação ao irmão Eduardo, que vem fazer uma visita dizendo que tem uma surpresa para apresentar para ele. Durante o tempo que ele está fazendo um café, pelas memórias do Rodolfo, pelos pensamentos do Rodolfo, a gente fica sabendo os motivos dessa animosidade. O Rodolfo se sente inferior ao Eduardo. Primeiro, ele acha que sempre a mãe preferiu o irmão mais novo. Ele era o irmão
gordo, que cheirava mal, a mãe dizia isso, que ele suava demais, que ele cheirava mal. O irmão parece ser melhor em tudo que faz, está casado, está esperando um filho. Então vai criando, né, uma atmosfera de tensão que nós podemos ver nesse fragmento aqui. Olha só, e se ele fosse morar longe? Podia tão bem se mudar de cidade, viajar, mas não, precisava ficar por perto, sempre em redor, me olhando. Era bonito, inteligente, amado, conseguiu sempre fazer tudo muito melhor do que eu, melhor do que os outros. E então, era natural que esquecesse o irmão obeso, mal vestido, mal cheiroso. Então a gente percebe, né, que por mais que o Eduardo se mostre amigável, né, demonstre carinho pelo irmão mais velho, há essa animosidade, né? Esse amor não é recíproco. A única coisa em que o Rodolfo se sente melhor que o Eduardo é que ele se transformou num escritor de relativo sucesso. Tá? Então é o que o compensa, né, em relação a tudo o resto que o Eduardo, o irmão mais novo, parece ser melhor. Só que aí nós chegamos no desfecho do conto e descobrimos o seguinte: a surpresa que o Eduardo vinha trazer era exatamente anunciar ao irmão mais velho que ele tinha acabado de escrever também um romance. Então é bem aquela coisa característica da Lígia Fagundes Telles. O conto geralmente termina no ápice, né, do drama. Nós podemos ficar imaginando, né, a reação, a decepção, a raiva do Rodolfo em relação a essa notícia. A única coisa que o diferenciava, que fazia com que ele se sentisse um pouco melhor do irmão, acaba de desaparecer. O irmão acaba de escrever também um romance. Vamos para mais um conto? Segundo conto, Apenas um Saxofone. Aqui também nós temos um narrador personagem, uma mulher de cerca de 44 anos, né, meia idade. Inclusive ela fica refletindo muito sobre isso, que ela já tem 44 anos, que dali a pouco ela está tendo meio século e tal. E essa mulher se apresenta como uma mulher muito bem estabelecida socialmente. Uma mulher rica, né, tem muitas joias, né, tem um bom status social. Na verdade é o seguinte, ela tem um velho que a sustenta e ela tem um amante jovem. E ela preenche os seus dias com uma série de futilidades, principalmente ligado à decoração, né? Ela está sempre em contato com o seu decorador, gastando dinheiro e tal, que é uma forma de preencher o seu vazio existencial. Mas a sua memória é marcada pela lembrança de um homem que ela amou e que tocava saxofone. Daí o título, Apenas um Saxofone. Observem esse trecho do conto que mostra bem essa lembrança saudosa dela e essa angústia que causa nela a ausência desse homem que ela amou. Olha só. Onde, meu Deus? Onde agora? Tenho também um diamante do tamanho de um ovo de pomba. Trocaria o diamante, o sapato de fivela, o iate, trocaria tudo, anéis e dedos, para poder ouvir um pouco que fosse a música do saxofone. Nem seria preciso vê-lo. Juro que nem pediria tanto. Eu me contentaria em saber que ele estava vivo, vivo em algum lugar, tocando o seu saxofone. E aí, ao longo do texto, a gente vai se perguntando, mas afinal de contas, o que aconteceu? Né? O que provocou a separação desse homem que ela amava? E nós vamos percebendo que foi ela mesma que provocou essa separação. Exigências exageradas, né? Aqueles pequenos conflitos de relacionamento, e até que um dia, ela sempre querendo provas de amor, né? Sempre com aquela expressão, se você me ama mesmo, então faça isso, então faça aquilo, até que um dia ela disse o seguinte, ó, se você me ama mesmo, eu disse, se você me ama mesmo, então saia e se mate imediatamente. E assim termina o conto. É claro que nós não sabemos se esse amado, né, se esse homem, essa pessoa que tocava saxofone, realmente se matou, mas é óbvio, né, que ele a abandonou, né, por isso que ela agora está sozinha, ou seja, ela tem um status social, né, mas esse status social, esse luxo, né, em que ela vive, não compensa a ausência, não supre, né, a ausência desse homem que ela amava. Esse é o drama principal desse conto aí.
ok? Vamos para mais um? Próximo conto, Antes do Baile Verde. Como você sabe, esse conto é também título de um dos livros mais famosos da Lígia Fagundes Telles. Portanto, um dos contos mais relevantes dessa coletânea aí. Antes do Baile Verde, tem duas personagens, tem um narrador externo aqui, duas personagens, uma moça jovem e uma mulher um pouco mais velha, mulher negra, que é a empregada dessa moça, e ambas estão conversando durante o carnaval. Elas estão num apartamento, aí tem toda a agitação lá embaixo, elas estão olhando na janela, né? O povo na rua, em pleno carnaval. A mulher negra está angustiada, né? Porque ela está ajudando a moça, a Tatisa, a preparar o seu vestido para o baile verde, que ela vai à noite, né? Um baile onde as pessoas vão vestidas de verde. E essa empregada está preocupada porque o homem dela está esperando lá na rua já e ela quer ir logo encontrar o seu homem. Nessa conversa das duas, nós ficamos sabendo que o pai da Tatisa, um homem de mais de 60 anos, está ali também no apartamento muito doente. E aí, num determinado momento, a empregada diz que foi vê-lo no quarto e anuncia para a filha, para a Tatisa, que o homem não passa daquela noite, que ele não sobreviverá àquela noite. A Tatisa fica braba, né? Fala que a outra está exagerando, a gente percebe o quanto ela está tensa, ela vai, enche um copo de uísque, né? Está bebendo bastante, está suando muito, está o calor, mas obviamente não é só o calor, é toda a tensão daquele momento ali. Tensão essa provocada pelo fato de que a filha está dividida entre ficar e cuidar do pai, que é a responsabilidade dela, ou ir ao baile verde, encontrar o namorado que está esperando por ela. Olha esse trecho aqui, ó. Lulu, por que ele não ficou no hospital? Estava tão bem no hospital. Há meses que venho pensando nesse baile. Ele viveu 66 anos. Não podia viver mais um dia? E aí, num ato de desespero, ela pede para a empregada que fique cuidando do pai. Promete pagar mais, promete dar presentes, um sapato, um vestido, mas a outra não quer nem saber. Ela diz, nem que fosse o meu pai, eu ficaria. Estou esperando também esse carnaval, eu quero me divertir, aquela coisa toda. Então as duas terminam de arrumar ali o vestido, onde elas estavam pregando lantejoulas, e saem pelo corredor, descendo a escada. Há uma atmosfera meio pesada, meio gótica quando elas vão descendo, né? Um certo silêncio, elas olham para a porta do quarto onde estaria o pai, né? O homem doente, a empregada se desencilia da mão, desce correndo, a Tatisa corre atrás, né? Para não ficar sozinha, cai em algumas latejoulas e aí tem esse fechamento aí que é bem pesado, olha só. E apoiando-se no corrimão, colada a ele, desceu precipitadamente. Quando bateu a porta atrás de si, rolaram pela escada algumas lantejoulas verdes, na mesma direção, como se quisessem alcançá-la, como se as próprias lantejoulas também quisessem sair daquele ambiente que está tão pesado. Um belíssimo conto para analisar, basicamente, o egoísmo humano, né? A Tatisa, dividida entre aproveitar o seu carnaval, né, se encontrar com o namorado, um baile que ela estava esperando, e o pai que talvez morra enquanto ela está no baile verde. Conto pesado, conto forte, por isso que é um dos mais valorizados dessa coletânea aí. Próximo conto, Eu Era Mudo e Só. Aqui nós temos um narrador personagem, um homem chamado Manuel, e ele está na sala, né? Parece que é uma sala bonita, uma casa bonita, ao lado da esposa. E aí ele começa a refletir, ele olha para a esposa é linda, maravilhosa, a esposa perfeita, ele fala esposa de cartão postal, aí ele lembra da filha, que é uma filha também maravilhosa, lembra um pouco do passado, do sogro, né? Que o colocou bem socialmente, então ele está bem estabelecido, seguro, tranquilo, mas angustiado. E essa angústia tem a ver exatamente com esse casamento. Ele lembra uma frase de um amigo, né, na época em que ele era solteiro ainda, que dizia assim, mas se é difícil carregar a solidão, mais difícil ainda é carregar uma companhia. Na época ele discordou e tal, mas hoje ele concorda plenamente. Essa relação, essa companhia, né, esse convívio com a esposa, esse ambiente social
parece massacrá-lo, ele se sente preso, ele se sente infeliz. Observem essa reflexão dele, ó. Depois, com o passar do tempo, a metamorfose na maquinazinha social azeitada pelo hábito de rir sem vontade, de chorar sem vontade, de falar sem vontade, de fazer amor sem vontade. O homem adaptável, ideal. E aí ele começa a ter um devaneio, né? Ele começa a sonhar que ele está fazendo uma viagem totalmente livre, levando na mala um cartão postal onde está a esposa perfeita, a esposa de cartão postal. Aí parece que ele está conversando, né, com uma pessoa que ele encontra sentada ao lado do banco quando ele está viajando, ele mostra a esposa e tal, e de repente ele é acordado por uma voz. Essa voz é da esposa que o está chamando. E ao acordar, ele percebe isso, ó. Abra os olhos, eu também estou dentro do postal. Também um conto que tem esse final, né, no auge do drama, né, que consegue fechar, como a gente diria, com chave de ouro, esse drama aí. O Manuel conclui que ele também faz parte desse cartão postal, ou seja, ele não tem como fugir dessa situação. Vamos que vamos? Mais um conto. Agora nós temos as pérolas. Aqui também nós temos um narrador externo. Os personagens aqui são Tomás, o marido, a Lavínia, a esposa, e o Roberto, que aparece apenas na lembrança do marido e da esposa ali. Basicamente você tem o seguinte, ó. A esposa Lavínia está se preparando, né, se arrumando, trocando de roupa para ir numa reunião. Ela não parece estar muito contente para ir nessa reunião. Ela acha que vai ser chata, não sei o quê, mas o marido está incentivando que ela vá. O marido parece doente e, pelo que a gente vai lendo ao longo do conto, parece ser uma doença terminal. Tanto que a esposa fica sempre perguntando, você está bem? Você precisa de alguma coisa? Está precisando de algo? E observem como ele responde, né, na sua própria reflexão para essa pergunta. Olha só, não quero nada, isto é, quero viver. Apenas viver, minha querida. Viver. Seria triste pensar, por exemplo, que enquanto ele ia apodrecer na terra, ela caminharia ao sol de mãos dadas com outro. Então parece que a angústia central aqui é um homem que sente que a sua vida está acabando e que vai deixar a esposa. E aí ele começa a focar num amigo antigo chamado Roberto, que parece ter sido um concorrente na conquista da esposa. Ele lembra de uma cena há 10 anos, né, quando o Roberto elogiou a esposa dele, bem na época do casamento, quando a esposa estava usando um colar de pérolas, mesmo colar que ela vai usar hoje ao ir a essa reunião. E ele sabe que nessa reunião estará o Roberto. Parece que a esposa não sabe. O Roberto estava viajando e aí ele fala que ela vai acabar encontrando o Roberto lá. Ela fala, não, mas ele está viajando, ele não está aí e tal. Ele fala, não, ele já voltou de viagem, ele estará lá. Então nós temos aqui uma situação de um homem que tem que ser magnânimo, né? Porque afinal de contas, se ele deixar a esposa sozinha, ele não tem o direito de exigir que ela não seja feliz, né? Que ela não toque a sua vida, mas ao mesmo tempo também é tomado por aquele egoísmo, né? Que é muito difícil você abrir mão de uma pessoa para outro, para um adversário. Então tem um momento da narrativa em que ele aproveita que a esposa está distraída e ele esconde o colar de pérolas que ela ia usar. Ele sabe muito bem que se ele chegar para ela e falar assim, olha, não vai, fica comigo, ela fica. Parece que o amor dela é sincero por ele naquele momento. Mas ele não quer chegar a esse ponto. Só que ele esconde o colar de pérolas. Ela procura, né? Ela fala, poxa, mas eu tinha visto aqui mesmo e tal. Até que ela desiste e resolve ir sem o colar. Quando ela está saindo, ele vai e chama para entregar o colar. Ele diz que encontrou o colar e resolve entregar a ela. É como se ele vencesse a si mesmo, vencesse o seu próprio egoísmo e ao entregar o colar para a esposa, é como se ele entregasse a ela a sua liberdade. Vejam como termina esse conto. Olha só. Achei seu colar de pérolas. Tome, disse, estendendo o braço. Deixou que o fio lhe escorresse por entre os dedos. Essa é a frase que fecha o conto. Novamente,
um fechamento de ouro, né? Uma frase emblemática, simbólica daquilo que é a essência do conto, né? Essa necessidade de ser magnânimo, né? De abrir mão do nosso egoísmo, de permitir a liberdade da pessoa que a gente ama. Mais um conto aí? Agora nós temos Herbário. Aqui também a narradora é uma personagem, na verdade é uma menina assim, meio pré-adolescente, que sai todos os dias com uma cestinha para colher plantas, né? No jardim, eles moram num sítio. E por que ela colhe essas folhas, essas plantas? É que tem um primo que está morando no sítio para se convalescer de uma doença meio enigmática. E esse primo parece ser um biólogo. Vejam só, um vago primo botânico convalescente de uma vaga doença. E esse primo tem um herbário. O herbário é uma coleção, né, de folhas, geralmente folhas secas e tal, né, catalogadas ali, feitas por biólogos. E ele pediu ajuda, né, para sua prima, para a menina, colher essas plantas, já que ele está convalescente, que ele está doente, que ele não pode fazer isso. E a menina faz isso por quê? Porque ela nutre uma paixão platônica pelo primo. Então, cada vez que ela sente, né, que o primo fica feliz com a folha que ela traz, com a planta que ela traz, isso a satisfaz imensamente. Dá uma olhada no que ela fala aqui, ó. Dizer-lhe que, diante dele, mais do que diante dos outros, tinha de inventar e fantasiar para obrigá-lo a se demorar em mim como se demorava agora na verbana. Será que não percebia essa coisa tão simples? Enquanto ela vai refletindo, pensando, buscando as plantas, ela lembra de uma previsão de uma tia que mora ali no sítio também, que havia sonhado que vinha uma moça da cidade buscar o primo. E aquilo causou uma grande angústia nela, aquela angústia pela expectativa de algo negativo. Um dia que ela sai para procurar plantas e encontra uma folha muito rara, coloca no bolso, ao voltar para casa, ela tem a surpresa, a tia já vem anunciar, né, antes dela chegar, que a moça bonita chegou e que o primo vai embora. Ela entra, né, com toda aquela expectativa, um pouco revoltada, e aí decide que não vai entregar aquela folha rara para o primo. Guarda no bolso, né, como se quem quisesse fazer uma espécie de vingança, né? Não fica muito essa ideia de que ela quer guardar alguma coisa dele, porque aquilo não era realmente dele, né? É uma coisa meio assim de pirraça mesmo, meio de vingança. O primo desconfia que ela está escondendo alguma coisa e pede que ela lhe dê a folha que ela achou. E ela acaba entregando a folha com esse fechamento aqui, com essas palavras. Encarei-o pela última vez, sem remorso. Quer mesmo? Entreguei-lhe a folha. Vejo que tem um certo ar, né, de autoridade, de alguém que se posiciona, né? Tá bom, você quer ir? Vai, né? Não vou segurar, leva essa planta, não vou mais guardar nada de você, não vou guardar mais memória de você. Obviamente que era um amor platônico, né? Uma paixãozinha de adolescente, mas obviamente que isso também vai ficar na memória dessa menina por muito tempo. É mais um momento, né, desses marcantes que a Lígia nos mostra através de uma bela narrativa. Mais um conto, vamos lá? Pomba Enamorada ou Uma História de Amor. Aqui nós temos um narrador externo e esse conto, gente, ele tem um diferencial. Ele tem um tom irônico, tem um tom meio debochado, meio sarcástico. Começando, inclusive, pelo título. Pomba Enamorada são aqueles pseudônimos que normalmente são dados naqueles programas de rádio, né, com aquela voz pomposa, aquelas declarações apaixonadas. E o segundo título, né, ou Uma História de Amor, confirma isso. Nós temos aqui a história de uma moça que, durante um baile em que ela foi eleita a princesa do baile, ela foi tirada para dançar por um homem chamado Antenor e se apaixonou perdidamente por ele. Só que o homem só dançou uma música com ela e depois foi embora, inclusive com outra moça. Ela, então, começa a perseguir esse homem. Ela descobre o endereço dele, onde ele trabalha, descobre o telefone, começa a mandar cartas, começa a telefonar, vai visitá-lo, convida ele para ir no cinema e tal. Mas esse homem
já é comprometido, ele fala que já tem uma namorada, que é para ela esquecê-lo, só que ela não esquece. Ela faz todas as loucuras possíveis para tentar conquistá-lo. Como eu falei, faz promessa, faz simpatia, escreve dezenas de cartas, aquelas cartas bem melosas, citando, né, textos românticos, pede para os amigos, para os colegas de trabalho telefonar para saber da vida desse homem, chega a fazer inclusive despacho em encruzilhada, vai em terreiro de candomblé para ver se consegue uma forma de amarrar esse homem, até que um dia um colega de trabalho dela, que é esse Rony, dá-lhe a triste notícia de que o Antenor vai se casar. Ela desmaia naquele momento e no dia do casamento ela tenta suicídio tomando soda cáustica, que vai acabar deixando depois sequelas, né, principalmente no seu estômago. O Antenor se casa, ela não morre, ela sobrevive, inclusive ela é levada para o hospital por um taxista, esse Gilvan, que é amigo do Antenor, do homem que ela ama. E depois ela acaba se casando então com esse Gilvan, manda uma carta para o Antenor dizendo que o esqueceu, que vai se casar com um amigo e tal. E a vida prossegue. Ela tem filhos, os filhos crescem, ela tem netos, mas ela nunca consegue esquecer o Antenor. Foi o amor que a alimentou durante toda a vida. Já velhinha, de cabelos brancos, um dia ela vai numa cartomante e a cartomante diz que ela vai conhecer um homem que vai fazê-la muito feliz e que o nome desse homem começa com A e que ele vai chegar na estação do trem no domingo. E adivinha só? No domingo ela se arruma e vai para a estação esperar por um homem que vai chegar com o nome que inicia com a letra A. Então nós temos, obviamente, aqui, gente, uma sátira, um certo deboche, né, uma certa ironia em cima das tradicionais e trágicas histórias românticas. Tem um tom bem humorado nesse conto aí. E finalmente nós temos aí nessa primeira parte o Seminário dos Ratos, outro conto muito famoso da Lígia Fagundes-Telles, que também dá título a um livro. Esse livro, Seminário dos Ratos, é da década de 70, ou seja, em plena ditadura militar. Você tem vários contos aqui que têm essa referência, né, ao ambiente político da época, mas certamente esse é o que tem uma conotação mais explícita em relação a isso. Simplesmente é o seguinte, a história meio surreal, ela passa-se num país, né, onde a população de ratos superou em muito a população de humanos, de uma forma absurda. Chega a ser de 100 ratos para cada humano. E o país está vivendo, obviamente, um caos por causa desses ratos, e é uma coisa que já acontece há muito tempo, tanto que eles estão fazendo o 7º seminário dos roedores para tentar encontrar a solução. Veja como é apresentado, né, de maneira fria e objetiva o drama dessas pessoas aí. Olha só. Quando os ratos começam a expulsar os favelados de suas casas ou a roer os pés das crianças na periferia, então, sim, o povo passa a existir nas manchetes da imprensa de esquerda, da imprensa marrom. E aí tem um momento, né, que esse secretário fala assim, mas por que os gatos não estão dando conta dos ratos? E aí o chefe de relações, porque é basicamente uma conversa dos dois, diz o seguinte, ó, mas excelência, não sobrou nenhum gato na cidade. Já faz tempo que a população comeu tudo. E aí nós percebemos o seguinte, ó, eles estão reunidos, né, eles estão organizando, como eu falei, o 7º seminário dos roedores. Para isso eles reformaram uma casa no campo, justamente para ficar fora da cidade e fugir um pouco, né, dessa população de ratos aí. Então gastaram uma fortuna para reformar uma casa de campo. E ali estão reunidos a elite, né, do país, a elite governamental, para buscar uma solução, né, para esses ratos. Tem uma hora que ele diz, os ratos são os nossos, a solução tem que ser nossa também. Tem pessoas de outros países, né, norte-americano e tal, e estão preparando um belíssimo jantar com lagosta. Só que durante todo o tempo que tem essa conversa entre o chefe de relações públicas e o secretário do bem-estar público e privado, esse secretário também está meio receoso porque ele está ouvindo uns barulhos estranhos, que parece que estão crescendo. De repente, vem um barulho da cozinha, né? O cozinheiro sai apavorado, correndo e tal. Os ratos invadiram a cozinha e devoraram toda a comida ali. Os empregados, né, da casa fogem,
apavorados, vão para o campo, né? Fogem dali, e os ratos acabam invadindo a casa toda e devorando todos os integrantes desse seminário. O único que consegue escapar é exatamente o chefe das relações públicas, porque ele se escondeu dentro de uma geladeira. Ele entrou dentro da geladeira e ficou escondido. E depois, quando ele teve uma folgazinha, ele conseguiu fugir, sair da casa e correu para o campo. Olha como ele coloca isso aí no final, ó. Não se lembrava sequer como conseguiu chegar até o campo. Não poderia jamais reconstituir a corrida. Correu quilômetros. Quando olhou para trás, o casarão estava todo iluminado. Simbolicamente, os ratos tomaram posse do governo. Naquele casarão estavam reunidos os membros do governo que foram devorados. O casarão agora parece estar em festa com os ratos no poder. Tá? Então você tem uma forte conotação, né, de crítica política por trás desse conto, que tem também o aspecto do surrealismo, né, da chamada literatura fantástica. Isso também pode ser explorado, você tem que ficar esperto em relação a isso. Certinho? Cansou? Eu também dei uma cansadinha. Vamos fazer uma pausa? Vamos fazer uma pausazinha, toma uma aguinha, toma um cafezinho, depois a gente volta para a segunda parte. Nós vimos 8 contos, são 16, tem mais 8 contos para a gente analisar aqui e fazer o fechamento. Ok? Até daqui a pouco! E aí, galerinha guerreira? Vamos continuar aí com a análise desses contos, dos melhores contos da Lígia Fagundes Telles. Você sabe, são 16 contos nessa obra. Nós analisamos 8 contos, né? Eu comentei 8 contos na primeira parte do vídeo, e agora nós vamos comentar os outros 8 contos. Troquei até de roupa aqui para ficar mais bonitinho para vocês. Beleza? Vamos lá? Próximo conto, 9º conto, é esse aqui, ó. A Confissão de Leontina. É o conto mais longo, né, que tem o maior número de páginas, e para mim, gente, é o conto mais dramático, mais comovente, que mais mexe, né, com a gente. É a história narrada em primeira pessoa, você tem um narrador personagem, né, a própria Leontina está contando essa história, de todo o seu drama, né, um drama que começa lá na infância e vem até o momento atual, quando ela está contando a história, quando ela está presa. Ela está contando essa história para uma outra mulher, que a gente não fica sabendo exatamente quem é, parece uma assistente social, né, mas não dá para ter certeza. Ela diz que já contou essa história várias vezes, que ninguém acredita nela e tal, mas ela resolve contar novamente a sua história porque ela alega ser inocente dessa acusação de assassinato. Vejam como ela começa a sua narrativa. Eu fiz questão de pegar esse fragmento para mostrar para vocês. Olha só. Trabalhei tanto e aqui me chamam de vagabunda e me dão um choque até lá dentro, sem falar nas porcarias que eles obrigam a gente a fazer. Presta atenção, ó. Esses contos, a maioria deles são ambientados na década de 70. E você sabe muito bem que na década de 70 nós temos o quê? A ditadura militar. Então, quando aparece essa expressão, eles dão choque até lá dentro, você imagina o que significa esse lá dentro, né? As porcarias que eles obrigam a gente a fazer, você está falando de um regime autoritário, né? De uma situação de autoritarismo, de tortura, que não é condizente com regimes democráticos. E aí ela começa a contar a história dela. A tragédia dela começa aos 12 anos. Ela morava com a mãe no interior, numa pequena cidade do interior, morava com a mãe, uma mulher muito pobre, né, que lutava muito para criar os filhos, mora com uma irmãzinha menor que tem problemas de deficiência mental devido a um tombo que ela levou quando criança, e com um primo que é criado pela mãe dela, esse tal de Pedro, que estuda muito porque tem o desejo de vencer na vida, quer ser médico e tal. Quando a Leontina tinha 12 anos de idade, a mãe dela morre. E aí ela tem que assumir toda a responsabilidade. Ela começa a fazer o serviço que era da mãe. A mãe lavava a roupa para fora para poder sustentar os filhos. Ela começa a fazer isso. Além disso, ela tem que cuidar da irmã e do primo, né? Tem que cuidar da roupa do primo, fazer a comida, o almoço e tal, para que o primo possa continuar estudando. Vejam como ela mesma descreve isso. Olha só. Me deitava tão cansada que nem tinha forças de lavar a lama do pé. Você está virando um bicho, Pedro me disse muitas vezes.
Mas eu queria é que ele estivesse limpinho e com a comida na hora certa. Era isso que eu queria. Depois eu me lavo, eu respondia. Depois quando? Ele perguntava. E eu olhava em redor e via as pilhas de camisa para passar e engomar, e a panela queimando no fogo, e minha irmãzinha tendo de ser trocada porque ela fazia tudo na roupa. Quando você tirar o diploma, não vou mais lavar para fora, então vou poder andar em ordem e até estudar. Era isso que eu respondia. Foi isso que eu combinei. Mas o combinado não vigorou, porque assim que ele tirou o diploma, arrumou a trouxa e foi embora. Aí você começa a ter uma das tragédias dela, que é a ingratidão do primo. Esse diploma que ela está falando aqui é o diploma do ensino médio. Justamente no dia em que o Pedro estava se formando, ele era orador da turma, a Leontina fez questão de ir lá para assistir o primo, né, e tal, deixando a irmãzinha em casa com uma vizinha. Essa irmãzinha acabou morrendo afogada. Ela teve que voltar às pressas, né? O Pedro continuou lá, né, fazendo o seu discurso, recebendo seu diploma e tal. E logo depois que o Pedro recebeu esse diploma, ele vendeu todas as coisas que eles tinham, as poucas coisas que eles tinham, a casinha e tal, e foi para São Paulo para estudar, para se formar em medicina, que era o grande sonho dele, prometendo que voltaria para buscar a prima, para buscar a Leontina. Claro que ele nunca mais voltou. A Leontina, durante um tempo, foi morar na casa de uma senhora que a explorava no trabalho, que a maltratava e tal. E aí um dia, aconselhada, né, por um amigo, ela fugiu para São Paulo, tá? Na esperança de lá encontrar o primo. Chegando em São Paulo, ela até que deu um pouco de sorte. Ela encontrou um marinheiro, um homem chamado Rogério, né, com quem ela se envolveu. Ela tinha nessa época cerca de 16 anos de idade. Ela se envolveu com esse homem, perdeu a virgindade com ele, mas era um bom homem, um homem que cuidou dela e tal. Mas era um marinheiro. O marinheiro não tem parada. Ele mesmo dizia, um dia eu vou partir, um dia eu vou te deixar e tal. E isso acabou acontecendo. Sozinha, sem trabalho, sem dinheiro, ela acabou caindo na prostituição. Conheceu uma amiga que trabalhava numa boate e tal, e aos poucos ela foi entrando nesse mundo aí. Um dia, quando a amiga estava muito doente, ela foi com a amiga a um hospital e lá ela encontrou o primo Pedro, já formado, já médico. O primo simplesmente a ignorou, fingiu que não a conhecia. Percebeu, obviamente, o trabalho dela, a profissão das duas pacientes e simplesmente ignorou a prima, fingiu que não a conhecia. E como eu falei para vocês, gente, esse conto, ele é o mais angustiante porque ele vai criando uma certa revolta também no leitor. Sabe? Da maneira como ela vai contando, todos os sofrimentos que ela passou, todas as noites que ela ficou sem dormir, né? Todo o esforço que ela teve para ajudar o primo, todos os sofrimentos pelo qual ela passou com a morte da irmãzinha e tal. E agora ser simplesmente ignorada pelo primo como se ela fosse um bicho, um animal qualquer. É realmente um conto bastante angustiante. No final do conto, ela explica por que ela está presa. Um dia ela foi fazer um programa com um homem em troca de um vestido, ela estava na frente de uma loja admirando o vestido, aí apareceu um velho, começou a conversar com ela, perguntou se ela queria o vestido, não sei o que e tal, a convenceu a aceitar o vestido e entrar com ele no carro. Aí ele levou ela para um lugar afastado, fora da cidade, e lá ele começou a bater nela. Ela, no primeiro momento, tentou fugir, não conseguiu, e aí, por sorte, ela encontrou um pedaço de ferro e, para se defender, ela bateu na cabeça desse velho e acabou matando-o. Esse é o motivo pelo qual ela se encontra presa, acusada de assassinato. Então, é um dos contos assim que menos trabalha com o lado psicológico, porque você sabe, a Lígia Fagundes Telles trabalha muito com essa coisa assim da análise psicológica, dos conflitos internos e tal. Esse é não deixa de ter, né, esses conflitos internos, mas é um conto que trabalha mais com a questão social, com o drama social, e volto a insistir, né, uma referência clara ao regime totalitário da época, que aparece logo no início, quando fala que ela é maltratada, que ela leva choques, né, que ela é praticamente torturada ali enquanto está presa. Certinho? Vamos para mais um? Próximo conto, Missa do Galo.
Aí você vai falar assim, peraí, professor, Missa do Galo? Mas Missa do Galo não é um conto do Machado de Assis? Sim, Missa do Galo é um famoso conto do Machado de Assis, tanto que o subtítulo é Variações sobre o mesmo tema. É muito interessante esse conto. E aí, gente, você tem que tomar cuidado, pode ter uma questão de intertextualidade aí. É bom, né, dar uma olhadinha no conto Missa do Galo, que é um clássico da nossa literatura. O Missa do Galo, do Machado de Assis, sintetizando, é simplesmente uma conversa entre um jovem e uma senhora na noite de Natal, na véspera, né, do Natal, né, a noite em que acontece a Missa do Galo. O rapaz está hospedado na casa dessa senhora, esperando a Missa do Galo, todo mundo foi dormir e de repente aparece essa senhora e eles começam a ter uma conversa. Detalhe, o marido dessa senhora tem uma amante e justamente nessa noite ele foi passar a noite com a amante. Então pinta um clima entre os dois que fica um enigma, não é aquela coisa bem típica do Machado de Assis. O narrador é o próprio rapaz, né? Muitos anos depois ele diz que não entendeu o que aconteceu naquela noite. Isso é o Machado de Assis, isso é o conto do Machado de Assis. O conto da Lígia Fagundes Telles. Você tem uma mulher, que é a narradora personagem, que parece estar lendo esse conto, né? E ela vai vivenciando essa história, esse drama. Ela parece acompanhar o desenrolar dos fatos do conto do Machado de Assis. E ela, claro, conhece a história, né? Então ela antecipa algumas cenas, algumas falas, né, que são do conto, e tem um grande desejo de tentar interferir nisso. Dar um desfecho diferente para a história, né? Fazer com que o rapaz tome uma atitude diferente, que a mulher tome uma atitude diferente, porque afinal de contas, no conto do Machado de Assis, acabou não acontecendo nada entre os dois ali. Inclusive, uma coisa interessante, nesse conto, acrescentam-se coisas, né? Personagens, comentários, falas que não estão no conto original do Machado de Assis. Tem a cena lá do marido na cama da amante, a conversa entre eles e tal. Tem o pensamento da mãe, né, da mulher, da Conceição lá, que estaria dormindo, mas na verdade ela está ouvindo os ruídos na sala e tal. Então ela acrescenta algumas coisas aí. Mas o mais interessante é como que ela está reagindo a essa situação. Parece que ela quer participar, né? Que ela quer interferir na história para dar um desfecho diferente ali. Eu selecionei alguns fragmentos para que você perceba, né, esse desejo dela de interferir. Olha só, encosto a cara na noite e vejo a casa antiga. Os móveis estão arrumados em círculo, favorecendo as conversas amenas. É uma sala de visitas, é o ambiente onde acontece a história do Missa do Galo. Aí mais abaixo, ela diz assim, ó: não entendo, o jovem dirá quando lembrar o encontro e a conversa com a senhora que vai aparecer daqui a pouco. Observe que ela está antecipando as coisas. Não entende? Quero entender por que ele não entende o que me parece transparente. Mas não estou tão segura assim dessa transparência. Porque quem está lendo de fora, né, fica naquela ambiguidade, naquela dúvida. Será que a Conceição realmente está se insinuando para o rapaz? Ou é tudo fruto da imaginação dele? Esse é o grande segredo desse conto aí. E aí, mais para o final, ela diz o seguinte, ó: aquela noite, vocês sabem que dentro de alguns minutos será o nunca mais? Faça com que aconteça alguma coisa. Repito, e meu coração está pesado diante desses dois indefesos no tempo. Mas ela acaba não fazendo nada e encerra a história com essa expressão: apago o lampião. O que nos dá a ideia de que ela realmente estava relendo um conto que ela já conhecia. A gente percebe claramente que ela conhece a história, né? Que ela consegue antecipar os fatos e, ao mesmo tempo, querendo interagir, querendo tomar uma atitude, querendo dar um desfecho diferente para esse clássico do Machado de Assis. Muito interessante esse conto. E fiquem atentos com essa possibilidade, né, de fazer referência ao conto original aí. Certinho? Vamos em frente? Próximo conto, A Estrutura da Bolha de Sabão. Isso aí também é um conto famoso que deu título a um livro, inclusive, com mais contos aí. Quem está contando a história aqui também é um narrador-personagem, é uma mulher que reencontra, depois de muitos anos, um amante, um físico,
que tinha o estranho hábito de estudar a estrutura das bolhas de sabão. Tá? Ele tinha uma verdadeira obsessão, né, pela estrutura da bolha de sabão. Ela encontra esse homem num bar, num restaurante, e ele está com a atual companheira. Eles foram amantes, a narradora e esse físico foram amantes no passado, né, tiveram um caso, né, um romance ali, e agora ele está com outra mulher, eles se encontram, o casal a convida para sentarem juntos, e aí pinta, né, um clima pesado, sabe, de ciúmes. Observem esse trecho aqui, ó. Convidaram-me e sentei, os joelhos de ambos encostados nos meus, a mesa pequena enfaixando copos e hálitos. Mas ela queria fazer perguntas. Uma antiga amizade? Fomos colegas? Não, nos conhecemos numa praia. Onde? Por aí, numa praia. Ah, aos poucos o ciúme foi tomando forma e transbordando, espesso como um licor azul-verde, do tom da pintura dos seus olhos. Escorreu pelas nossas roupas, empapou a toalha da mesa, pingou gota a gota. Olha a percepção psicológica da autora. Observem que o ciúmes é mútuo. O que ela diz, o ciúmes empapou as nossas roupas. Não está dizendo empapou a roupa só da mulher. Então, acaba surgindo uma disputa, um sentimento de ciúmes que é mútuo, né? Da atual companheira do físico e da narradora com quem ele teve um caso no passado. Depois desse encontro, passa-se algum tempo e um dia, numa conversa com um amigo, ela fica sabendo que o físico está doente. Esse amigo, inclusive, a interroga se ela está sabendo que ele está doente, se ela vai visitá-lo e tal. Aí ela fica intrigada e resolve fazer uma visita surpresa à casa desse físico. Chegando lá, ela já espera uma reação, né, de ciúmes, de mau humor por parte da atual companheira, mas ela é surpreendida. Porque a atual mulher do físico a recebe muito bem, fala que ela fez bem em vir, pede para ela entrar e tal, e ela a todo momento esperando, né, que vá ter uma reação de ciúmes, mas isso não acontece. Pelo contrário, a mulher diz que precisa sair, dar uma volta e tal, e os deixa sozinhos. E é nesse momento que ela percebe o que está acontecendo. Olha como termina o conto, ó. Saiu e fechou a porta. Fechou-nos. Então descobri o que estava faltando. Ó Deus, agora eu sabia que ele ia morrer. A atual esposa já tinha consciência da doença, né, da gravidade da doença, e talvez, né, num último momento magnânimo ali, resolveu ceder esse espaço, né, para que os dois pudessem se despedir ali, para que o marido pudesse se despedir de maneira mais livre da sua antiga companheira. É um daqueles contos típicos da Lígia que faz essa investigação psicológica, né, dessas relações que deixam marcas, que nunca acabam, né, nessa situação bem característica, né, das relações humanas, dos ciúmes, das disputas, muito características entre os seres humanos ali. Certinho? Mais um conto aí? A Caçada. Aqui nós temos um narrador externo onisciente. Esse conto é muito interessante. Ele fala sobre um homem que tem o hábito de todo dia ir numa loja de antiguidade, uma loja velha, toda empoeirada, para observar uma tapeçaria pendurada na parede. Uma tapeçaria tão velha que se tirar ela de lá, provavelmente ela vai se desmanchar. Ele vai lá todos os dias e fica observando esse quadro de tapeçaria. O quadro tem uma floresta, né? Tem um caçador e tem um animal, né, que parece meio escondido atrás de uma moita e tal. E ele não entende por que ele se sente tão obcecado, tão intrigado, tão à vontade com esse quadro, como se ele conhecesse de longa data. Ele começa a pensar que talvez em uma outra vida ele tenha sido o caçador, ou que ele tenha sido o pintor que pintou esse quadro, né? Ele sabe que muitos desses tapetes eram feitos a partir de quadros pintados. Enfim, ele vai criando hipóteses ali.
Numa noite que ele não consegue dormir, ele tem muitos pesadelos e tal, ele acorda muito cedo para ir até a loja. A dona da loja ainda comenta, né, que ele veio cedo aquele dia e tal, e ele vai entrando devagarinho na loja e vai se aproximando daquela tapeçaria. De repente, ele se dá conta de que ele está na paisagem da tapeçaria. Ele está dentro do quadro, né, daquele quadro de caçada. E aí você tem esse fragmento. Presta atenção, ó. Era o caçador ou a caça? Não importa, não importava. Sabia apenas que tinha que prosseguir correndo, sem parar por entre as árvores, caçando ou sendo caçado, ou sendo caçado. Abriu a boca e lembrou-se, gritou e mergulhou numa touceira. Ouviu o assobio da seta varando a folhagem. A dor. Não, gemeu de joelhos. Tentou ainda agarrar-se à tapeçaria e rolou encolhido, as mãos apertando o coração. Observem que a cena final mostra que ele está fora da tapeçaria. Ele sente uma dor no peito, né? Na imaginação dele, ele está dentro da tapeçaria sendo trespassado pela seta do caçador. Mas no desfecho ele está fora, sente aquela dor no peito, cai de joelhos, ainda tenta se agarrar na tapeçaria, mas acaba caindo, apertando o coração. O que a gente pode concluir aí é que ele teve um ataque cardíaco, né? Está morrendo de um ataque cardíaco. Essa questão da caçada, gente, ali já tem um pouco sei lá, uma certa obsessão por essa ideia de a morte como um caçador, né, que vem ceifando vidas, que vem caçando vidas. Vocês vão ver que mais adiante tem, na verdade, o último conto do livro tem novamente essa ideia do caçador que vem tirar uma vida aí, tá? A gente vai ver isso no último conto. Mas antes nós temos as formigas. Esse conto também é bem interessante, né? Tem uma pegada assim meio de mistério, né? Uma coisa assim meio de filme de terror e tal. São duas estudantes, adolescentes, que alugam um quarto de uma pensão. A narradora é uma das personagens, uma dessas adolescentes, é uma estudante de direito e ela está junto com a prima, que é uma estudante de medicina. Então elas alugam um quarto nessa pensão, a dona vai mostrar o quarto e ela avisa que embaixo da cama tem um baú com ossos, porque o antigo inquilino também era estudante de medicina e ele deixou aquele baú. E aí ela fala, olha, se vocês quiserem podem ficar, senão joguem fora e tal, para mim não tem utilidade nenhuma esse baú de ossos aí. Claro que a moça, né, a prima, que é estudante de medicina, se interessa. E aí ela vai, olha e vê que tem praticamente um esqueleto completo, um esqueleto pequeno, e ela conclui que é um esqueleto de um anão. Os ossos muito branquinhos, muito organizados, e ela fica entusiasmada, né, com aquele achado ali. À noite, quando eles vão dormir, primeiro eles sentem um cheiro estranho e tal, né, mas vão dormir, a narradora acaba sendo acordada no meio da noite pela amiga, pela prima, né, estudante de medicina, que mostra para ela uma carreira de formigas. O título é As Formigas. Uma carreira de formigas que vem por baixo da porta e entra no baú de ossos. Carreira bem certinha assim, né? Aquelas formigas fazendo aquele caminho e entrando no baú de ossos. Aí ela vai, né, mata as formigas, limpa as formigas ali. E no dia seguinte, ao olhar o baú, ela fala, olha, eu tenho a impressão de que os ossos estão fora do lugar que eu deixei. Já começa o mistério ali. Na noite seguinte, novamente acontece a mesma coisa. A prima acorda e novamente as formigas estão lá entrando no baú. E aí ela passa a ter certeza de que realmente as formigas estão mexendo nos ossos, como se estivessem organizando os ossos ali. Na terceira noite, a narradora vai para uma festa, né? Volta tarde, volta meio passada, né, pela bebida. A prima, a estudante de medicina, fala que vai ficar acordada porque ela quer ver o mistério dessas formigas. Tá? E ela vai dormir. Lá pelas tantas da madrugada, ela é acordada pela prima, assustada, que diz que adormeceu, né? Não conseguiu ficar acordada, e que quando acordou, ficou espantada porque as formigas voltaram
e o esqueleto está praticamente montado. Só está faltando o fêmur, ou seja, as formigas realmente estavam montando o esqueleto do anão. E elas então, apavoradas com essa situação, resolvem fazer as malas e abandonar a pensão antes que o anão fique pronto. Tá? Como eu falei, só estava faltando o fêmur para completar o esqueleto do anão. Um conto que entra um pouco nesse ambiente do realismo fantástico, né? Do mistério, da coisa meio de história de terror, de mistério, mas muito bem narrada, muito bem sintetizada pelo talento da Lígia Fagundes Telles. Mais um conto aí? Agora nós temos Noturno Amarelo. Esse Noturno Amarelo também tem uma pegada assim meio de algo que transcende, né, o racional, o lógico, mas na verdade é mais uma questão de memória. É um momento que a personagem penetra nas suas memórias do passado, né, e confunde coisas do passado com o que estaria acontecendo no presente. Ela imagina coisas associando com o passado. Basicamente você tem o seguinte, ó, essa Laura ela está indo para um jantar com o seu marido, noivo, namorado, não dá para saber, né, com o seu companheiro, esse tal de Fernando. E o carro acaba ficando sem gasolina. Então o conto começa quando o Fernando, né, está colocando gasolina no tanque para eles poderem seguir viagem. E aí a Laura começa a fazer reflexões, porque o Fernando é bruto, é irônico, é sarcástico com ela, ela começa a se questionar por que ela continua com ele, porque ele não é mais o homem que ela conheceu, que era atencioso, que era agradável, que agora ele está agressivo, está sarcástico. E ela se questiona por que ela continua com esse homem ali. Como ele está trabalhando ali no carro, colocando a gasolina, ela resolve sair caminhando, né, pela estrada e de repente ela chega numa casa que seria a casa da família dela. E aí ela começa a conversar, né, fala com a empregada, pergunta sobre a família, pergunta sobre um tal de Rodrigo, com quem ela está preocupada, pergunta se ele continua bebendo, pergunta se ele tentou novamente, depois nós ficamos sabendo que esse Rodrigo tinha tentado suicídio, que tinha se tornado alcoólatra, tinha tentado suicídio. Aí ela entra na casa, ela encontra os avós, ela encontra uma prima que é essa Eduarda, e aos poucos, né, nas reflexões, nas conversas dela, nós ficamos sabendo, né, que todos têm uma certa mágoa dela. A empregada, porque ela fez promessa que não cumpriu, os avós, né, porque ela os abandonou, mas principalmente a Eduarda, porque ela teria fugido com o noivo dessa Eduarda, que a gente não sabe se é esse Fernando, isso não fica claro, né, pode ter sido outro, parece ser mais no passado. E ao fugir com o noivo da prima, ela abandonou o seu namorado, que é esse Rodrigo, que aí começou a beber e tentou suicídio. Então ela tem um monte de culpa nessa memória, e aí ela admite sua culpa, ela pede desculpa para todo mundo e tal. É uma espécie de catarse, né, pela memória. De repente todo mundo começa a sair pela porta, né, todo mundo vai embora, ela sai também, e aí ela está de volta na estrada. Ela volta para perto do carro onde está o Fernando, o atual companheiro dela. E o conto termina assim, ó. Demorei muito? Ele vestiu o casaco, acendeu um cigarro. Se eu demorei? Mas como? Eu tinha saído? Aqui tem um detalhe, gente, nesse fechamento, que acontece em outros contos também, que é o uso do discurso indireto livre. Você percebe que no discurso do narrador, né, porque você tem aí, o narrador é a própria Laura, ela já vai jogando também a conversa de outros personagens, né? Por exemplo, a pergunta do Fernando ali, sem anunciar que aquilo é a fala do Fernando. Isso caracteriza o que a gente chama de discurso indireto livre, é uma técnica que a Lígia usa também em outros contos. É bom ficar atento, os vestibulares adoram cobrar isso aí. Certinho? E aí nós chegamos no penúltimo conto, que é a presença. Aqui nós temos um narrador externo onisciente também. Esse conto é bem simplesinho. Um jovem, cerca de 25 anos, chega para se hospedar em um hotel. Ok, tudo bem. Só que tem um detalhe. Esse hotel é frequentado exclusivamente por velhos. É um hotel decadente e tal, que quase não recebe hóspedes externos. Quem está hospedado no hotel são
hóspedes tradicionais que muitos deles moram no hotel e são todas pessoas idosas. Então um jovem, 25 anos, destoa completamente para aquele ambiente, para aquele público que frequenta esse hotel. Sendo assim, o porteiro resolve demovê-lo dessa ideia de se hospedar ali. Aconselha ele a seguir mais para frente, tem hotel melhor, tem hotel mais jovem, mais interessante e tal. Veja o que o porteiro diz, ó. Mas era um hotel só de velhos, quase todos moradores fixos, antiquíssimos. Que graça um hotel desses podia ter para um jovem? Depois das 9 da noite, silêncio absoluto, porque todos dormiam cedíssimo. E a comida tão insípida. Um jovem assim, saudável, passar suas férias num hotel tão frio quanto um hospital? E como o jovem insiste em se hospedar, né? O porteiro não consegue convencê-lo dessa forma, o porteiro tenta uma outra estratégia. Veja o que ele diz, ó. O fato é que, se ele não se importava com a presença dos velhos, era bem provável que os velhos se importassem, e quanto com a sua presença. Será que o amigo não percebia que ia ser importuno, um intruso? Mas esse jovem insiste que quer se hospedar nesse hotel. E ele diz, ó, se não existe nenhuma lei que me proíba, eu quero uma vaga nesse hotel. O porteiro acaba sendo obrigado a hospedá-lo. E aí ele passa um dia, ele vai para a piscina, ele exibe, né, toda a sua vitalidade, ele trouxe 1 litro de uísque, então ele fica tomando uísque, mergulhando, tomando sol. À noite, ele vai para o jantar, ele pede música animada, né, para a orquestra, ele enche a comida de condimentos pesados e tal, que a sua juventude, que a sua vitalidade permite. E aí, 9 horas da noite, está tudo silêncio e tal, ele vai para o seu quarto. E o conto termina assim. Ao se deitar, depois de ter tomado o chá servido às 21 horas, ele já não se sentia bem. Esse conto, gente, teve aluno que chegou para mim e falou assim, professor, ele foi envenenado? Eu falo, ele quem? O jovem foi envenenado e tal? Porque existe um momento lá na fala do porteiro, que o porteiro tenta dizer para ele, olha, você inclusive está correndo risco, né? Você está incomodando as pessoas, eles podem se irritar, podem querer fazer algum mal para você e tal. E aí termina dessa forma, né? Ao se deitar, ele já não se sentia bem. Eu, particularmente, não acredito nisso. Tá? Esse não se sentia bem é uma coisa mais psicológica. A impressão que você tem é que é uma pessoa que está buscando, né, uma experiência diferente, buscando assimilar, né, uma experiência de uma outra fase da vida. E aí esse não se sentir bem é exatamente porque já está começando a fazer efeito aquele ambiente marcado pela decrepitude, pela velhice, pelo cheiro de hospital, né, que o próprio porteiro fala, né, pelo ambiente quase hospitalar que tem aquele hotel frequentado quase que exclusivamente por velhos ali. Então não acredito que seja necessariamente não se sentir bem no sentido físico, mas sim no sentido psicológico. Ok? E chegamos no derradeiro, no último conto desses melhores contos da Ligia Fagundes Telles. Esse último conto se chama A Mão no Ombro. Tá? Você tem aqui um narrador externo, onisciente também. E o conto começa com um sonho. Um homem, né, um homem de meia idade, um empresário bem-sucedido, está tendo um sonho. Nesse sonho ele caminha por um jardim. Ele sente muito forte o cheiro do jardim e tal. E ele caminha até um banco que fica em frente a uma escada. E ele se senta de costas para essa escada. E de alguma forma ele sabe que por essa escada, pelas suas costas, virá o caçador. Lembra que eu falei para vocês? A Lígia parece ter uma certa obsessão, né, com essa ideia de associar o caçador com a morte. E esse homem tem plena consciência, né, de que aquele caçador, ele sente os passos, né, descendo a escada e tal, é a morte que se aproxima dele. Só que quando esse caçador vai colocar a mão no ombro desse homem, ele acorda.
E aí ele fica angustiado, né? Aquele sonho ele não consegue esquecer, aquele sonho incomoda. Ele tenta conversar com a esposa, mas o diálogo não flui. Ele começa a se preparar para sair para o serviço, né? Fazer a sua rotina diária, o café, o banho, escolher a gravata e tal. Começa a observar a esposa, começa a observar o filho, refletir um pouco sobre a vida. Quando a família sai, quando a esposa e o filho saem, ele entra no seu carro para se dirigir ao trabalho. Quando ele liga o motor, ele percebe que não tem forças nas pernas, que ele não consegue dirigir. E aí ele começa a sentir um cheiro de jardim novamente. Mas o que é isso? Estou no jardim de novo? E agora acordado? Espantou-se examinando a gravata que ela escolhera para esse dia. Então é como se ele tivesse voltado para o sonho. Ele repete o mesmo trajeto do sonho, né, caminhando pelo jardim, e se senta novamente naquele banco de costas para a escada, de onde ele sabe virá o caçador. E o conto termina da seguinte forma: ó. Por entre a sonolência verde-cinza, viu que retomava o sonho no ponto exato em que fora interrompido. A escada, os passos, sentiu o ombro tocado de leve, voltou-se. É interessante isso aqui, gente, porque você pode fazer um paralelo, né? Desse conto, a mão no ombro, com aquele conto, a caçada. Nos dois casos, você tem um personagem masculino que está morrendo, que morre no final. E nos dois casos, o agente dessa morte é um caçador. Então é uma coisa para você prestar atenção, porque eles podem, de repente, cobrar que você tenha percebido essa semelhança entre dois contos diferentes. Uma mesma imagem em dois contos diferentes aí. Certinho, gente? Olha, eu sei que a gente fez uma análise bem rápida dos contos, né? Afinal de contas, o objetivo aqui não é fazer um resumo detalhado e tal. A ideia é ajudá-lo a entender melhor esses contos aí. Se você não conseguir ler todos os contos, pelo menos selecione alguns e faça a leitura. Lembre-se, o contato com a linguagem, né, textual, com a linguagem da autora e tal, é fundamental também. Provavelmente eles vão colocar um fragmento de um desses contos e em cima disso fazer uma pergunta. Certinho? E eu aguardo você numa próxima análise de obra literária. Um abraço!